Existem 8 tipos de pecados sexuais que são os mais terríveis na Bíblia e que causam muito prejuízo na vida espiritual de todo cristão. Neste vídeo, vou abordar cada um desses pecados e vou te dar dicas práticas e rápidas para que você possa vencer cada um deles. Eu sou o pastor Denis Souza e este é o projeto Uma Esperança. Neste canal, entrego conteúdo motivacional para cristãos, estudos bíblicos e dicas e estratégias de liderança cristã. Caso tenha interesse em receber mais conteúdo deste tipo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora, vamos ao conteúdo. Primeiro pecado, lascívia. E o que é lascívia? É sensualidade exagerada. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, está escrito: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia. Em outras palavras, sensualidade exagerada, Esse é o significado da palavra lascívia. Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande para lidar com seus desejos sexuais. E quando essa pessoa, que já possui essa dificuldade de lidar com seus desejos sexuais, se depara com uma pessoa que esbanja a sensualidade, a tendência dela a pecar aumenta consideravelmente. Por isso, a lascívia acaba se tornando pecado, tanto para aquele que pratica, como para aquele que deseja uma pessoa que esbanja a sensualidade. Por isso, a Bíblia nos orienta a fugir dessa espécie de pecado. Segundo pecado, sodomia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, está escrito: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que significa sodomia? Sodomia está relacionado a uma prática muito difundida entre os habitantes de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Isso está escrito lá no Velho Testamento. E os sodomistas, eles tinham o costume de praticar sexo anal. A Bíblia Sagrada nos diz que o sexo anal é uma relação antinatural. E o Senhor Deus nos orienta a não praticar esse tipo de relação sexual que afeta a nossa comunhão com Deus. Terceiro tipo de pecado, incesto. No livro de Levítico, capítulo 18, verso 6, está escrito: Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Olha só, a Bíblia é clara quando diz que o incesto não é uma prática que Deus aprova. E o que seria incesto? Relações sexuais entre familiares. O pai não pode se relacionar com a filha não pode se relacionar com o pai ou com a mãe, o irmão não pode se relacionar com a irmã, e assim por diante. Nada de se relacionar com parentes próximos. Isso é incesto e a Bíblia condena esse tipo de prática. Quarto tipo de pecado, adultério. No livro de Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28, está escrito: Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Nesta passagem, Jesus nos explica claramente que não devemos desejar a mulher do nosso próximo. Os homens não podem desejar mulheres casadas e as mulheres não devem desejar homens casados. Esse é um tipo de prática que é pecaminosa e se chama adultério, traição, em outras palavras. Quinto tipo de pecado, fornicação. No livro de Romanos, capítulo 13, verso 13, está escrito: Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. O que seria fornicação? Fornicação seria a relação sexual entre solteiros, pessoas que não estão devidamente casadas. A Bíblia Sagrada nos orienta que não devemos praticar esse tipo de prática sexual porque ela nos afasta de Deus. Sexto tipo de pecado, a prostituição. No livro de Provérbios, capítulo 23, versos 26 e 27, está escrito: Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. A Bíblia fala claramente que a prostituição não é uma prática sexual saudável, é pecado e nos afasta de Deus. Todo cristão que deseja ter intimidade com o Senhor deve se afastar desse tipo de prática. Sétimo pecado, homossexualismo. Antes de falar sobre isso, gostaria de deixar bem claro que isso daqui não é um discurso de ódio e também não é um vídeo preconceituoso, ok? Estou apenas descrevendo o que a Bíblia ensina a respeito dos diversos assuntos do nosso cotidiano. Livro de Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27, está escrito: Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. A Bíblia Sagrada diz que o homossexualismo não é um tipo de prática que Deus apoia
Oitavo tipo de pecado, zoofilia, ou seja, sexo entre animais. Olha só o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 18, verso 23. Não tenham relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Entre todos os pecados sexuais, este, a zoofilia, também entra como um dos pecados mais terríveis descritos na Bíblia Sagrada. Nenhum homem, nenhuma mulher deve se envolver sexualmente com nenhuma espécie de animal, porque isso também é pecado. Até aqui eu já citei os 8 tipos de pecados mais terríveis, pecados sexuais mais terríveis, descritos na Bíblia. Agora vem a segunda parte deste vídeo, como vencer cada um destes pecados. Vamos lá. A nossa carne sempre vai se inclinar para aquilo que é mal. A nossa carne sempre vai procurar os prazeres deste mundo. E para vencer a minha carne, para vencer toda espécie de pecado sexual, o único caminho que nós temos é oração, palavra e jejum. Através da oração, eu me conecto com o Espírito Santo de Deus. Através do estudo da palavra, o Senhor traz à memória aquilo que é pecado, aquilo que é certo e aquilo que é errado. E através do jejum, eu consigo vencer a minha própria carne. Através dessa combinação desses 3 atos, oração, jejum e palavra, eu consigo desenvolver, através da ajuda do Espírito Santo, domínio próprio. E através do domínio próprio, nós conseguimos vencer toda espécie de pecado sexual.